Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Então vamos começar aqui por Esmirna. O que significa Esmirna? Esmirna vem da palavra mirra. E a mirra é uma especiaria que você precisa esmagar para perfumar. Quanto mais você esmaga, é um cheiro muito maravilhoso. Inclusive, um dos cheiros de Jesus é mirra. Nas igrejas, geralmente, tem óleo de unção com cheiro de mirra. Procura lá que vocês vão ver, é bem cheiroso. E essa cidade aqui, não sei se é porque tinha muita plantação de mirra, não sei o que acontece. Eu ouvi falar que ela era uma cidade importante, ela era caminho. Por exemplo, pessoas que vinham da Índia para ir para outro lugar tinham que passar por ela. Ela tinha um porto muito legal, tinha uma escola de medicina também muito importante, era uma cidade legal. A cidade de Éfeso também era uma cidade muito boa, nem falei na outra aula, mas tinha um templo muito grande, né? Um templo grego da deusa Diana, tinha porto também, e Esmirna também, elas ficam próximas. Tá? Essas cidades, gente, da província da Ásia, elas existiram. Se você for lá hoje, elas estão lá, as ruínas, né? Tem ruínas ainda. Onde que fica hoje? Na Turquia. Então, se um dia você viajar para a Turquia, você fala assim, eu quero fazer o passeio, né? Que viaja para as igrejas lá, tal. Tem. Eu nunca fui, mas um dia, quem sabe, eu vou, se o senhor permitir. Esmirna, então, significa isso. Vem de mirra, que é algo que tem que esmagar. Quanto mais você esmaga, mais você perfuma. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então Jesus já se apresenta desse jeito, né? Foi diferente da igreja de Éfeso. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Olha que interessante isso. Gente, Jesus conhece tudo de nós. Tudo. Até a pobreza. Mas você é rico. Ele tá falando isso aqui para a igreja. O pessoal de Esmirna devia estar passando alguma dificuldade, um negócio de pobreza, mas ele fala, não, eu tô vendo a pobreza de vocês, mas na verdade vocês são ricos. O que é ser rico para Deus? Né? Não tem a ver só com o dinheiro, porque existe o tesouro que a gente junta aqui na terra, né? Trabalha, tal, mas tem um tesouro que a gente junta lá no céu. Jesus, ele dá essa dica, ele fala, junta tesouro lá no céu. Lá ninguém rouba, aqui rouba, né? Aqui você compra um carro, você rouba. Mas lá não tem ladrão, lá não tem como enferrujar, lá não tem traça para corroer, não tem nada. Então, eu acho que ele tá falando disso. Olha, eu conheço as aflições da sua pobreza, mas você é rico. Isso aqui é um incentivo, hein? Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Meu Deus do céu, gente, olha, tem quantos de nós, né, a gente já ouviu algumas pessoas falando, se dizendo, né, de Deus, judeu, aqui no caso era judeu, mas não são o quê? Sinagoga de Satanás. O que é sinagoga? Um lugar onde as pessoas reúnem. De Satanás, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito grave, isso aqui é grave. Então o pessoal da igreja de Esmirna estava enfrentando isso, além da pobreza, né, das aflições, tinha gente lá falando para eles, olha, vocês enchendo eles com blasfêmias, pessoas de Satanás. Você imagina suportar isso? E aí Jesus já vem com esse versículo aqui que, vamos ler. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Gente, Jesus, ele tem o nosso futuro nas mãos dele. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe. Então ele já sabia antes e já dá uma dica. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer.
o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Olha, que palavra dura para a igreja de Esmirna, gente, mas olha, você vê que Jesus nem tem nada contra para falar deles. Nessa igreja aqui, essa aqui é uma coisa que você vai reparar quando você preencher aquela tabelinha que eu mandei para vocês. Na igreja de Esmirna, ele não fala assim, eu tenho contra vocês, não tem nada para falar contra. Jesus só tem coisa para falar a favor, eu tô vendo vocês, eu tô vendo. Olha, nós aqui no Brasil, a gente não passa por isso. A gente não foi entregue pelo diabo para sofrer, para ser lançado na prisão, para morrer, né? Aqui não, mas tem países que isso acontece hoje aconteceu isso aqui em algum lugar do mundo, onde as pessoas realmente sofrem perseguição. E o que Jesus fala para elas? Eu vou livrar vocês? Ele fala assim, não tenha medo, vai lá. Seja fiel até a morte, que eu prometo que eu tenho uma coisa para dar para vocês. Quando vocês morrer aqui, lá vocês vão receber a coroa da vida. Eu tenho essa palavra para mim também, né? Eu tenho essa palavra para mim. Eu penso, eu tenho que ser fiel até a morte. Mesmo que eu não seja um mártir, eu quero estar no último dia da minha vida. Eu quero falar, Senhor Jesus, eu fui fiel, Senhor. Eu quero receber também a coroa da vida. Eu quero ser fiel até a morte. Só que tem pessoas que realmente, né, tem que... Para servir Jesus tem que morrer. E a gente não precisa morrer, nós podemos viver para Ele, né? A gente não tem que morrer para Ele. Aqui no Brasil a gente pode viver para Ele, mas há muitos cristãos no mundo que para serem fiéis a Jesus precisam então morrer. E Ele está falando aqui, não tenha medo. Seja fiel até a morte que eu vou dar para vocês a coroa da vida. E Ele já chega falando, eu sou aquele que morreu e tornou a viver. Então você vê que tem a ver como ele se apresentou com o que ele está prometendo para a igreja na cidade de Esmirna. Eu sou aquele que morreu e tornou a viver. Pode ficar em paz, vai lá, seja fiel até a morte que eu vou dar uma coroa da vida para vocês. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá a segunda morte. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O que é a segunda morte? É no dia, assim, a condenação final foi para o inferno. A primeira morte é aqui, morreu, né, enterrou, tal, infelizmente, horrível. É a morte aqui na terra. A segunda morte é a morte eterna. Então ele tá falando pro pessoal da igreja assim, ó, vocês vão morrer aí, tá, Satanás? O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Seja fiel até a morte que eu vou dar para vocês a coroa da vida e eu garanto que vocês não vão sofrer o dano da segunda morte. Um dia, isso aqui é uma aula que a gente vai falar, mas eu já quero adiantar. Todas essas pessoas aqui dessa igreja de Esmirna, eles que foram fiéis, eles vão ressuscitar e nunca mais vão morrer. É isso que Jesus promete para eles. Lindo, né? Eu amo essa igreja, gente. Eu amo. Próxima videoaula, a gente vai ler a carta à igreja da cidade de Pérgamo.